Fala, aprendizes do aprenda.com. Quer saber como calcular senos, cossenos, tangentes de qualquer ângulo dentro da nossa circunferência trigonométrica? Nossa aula de hoje. Fica ligado na aula de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quer receber os vídeos semanalmente, as nossas dicas? Ativa o sininho das suas notificações. Curte o nosso vídeo, certo? Divulga entre seus colegas e vem conosco que a aula de hoje tá show! Bom, galera, como a gente comentou, nós vimos nas aulas anteriores, conhecemos o nosso ciclo trigonométrico. E até então, a gente conhecia somente senos, cossenos e tangentes dos nossos três principais ângulos, chamados ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Só que a circunferência trigonométrica, chamado ciclo trigonométrico, ela não tem esse nome à toa. É porque a gente pode dar voltas e mais voltas, completando vários e vários ciclos. Então, os nossos ângulos, eles acabam não tendo um limite. Eles podem ter qualquer valor. E para calcular as nossas razões, as funções trigonométricas desses ângulos, o que nós vamos fazer? Título da aula de hoje, então, redução ao primeiro quadrante. Mas, professor, por que tem esse nome, redução ao primeiro quadrante? Aqueles nossos três principais ângulos, 30, 45 e 60, eles não são os principais à toa. O importante é que todos os ângulos que a gente encontrar na circunferência trigonométrica, é importante a gente associar a esses três ângulos. E esses três ângulos estão localizados no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica. Então, quando a gente fala redução ao primeiro quadrante, reduzir alguém ao primeiro quadrante, é tentar comparar o ângulo que nós temos com os nossos três principais ângulos. Beleza? Por isso o título da aula, redução ao primeiro quadrante. E para isso, eu vou te dar uma dica de 4 etapas que você deve seguir para você fazer corretamente a redução ao primeiro quadrante. Ok? Então me acompanha. Nossa primeira dica é, nós vimos na aula anterior que o radiano é a unidade oficial da trigonometria. Então os ângulos aparecerão para a gente na unidade de radiano. E a gente viu que radiano é uma unidade difícil de se identificar num primeiro momento, de forma assim, de bate-pronto. Em que local ele se encontra? Que quadrante ele está? Então a primeira dica nossa é, apareceu um ângulo em radiano, converta de grau para radiano. Dica número 1, converter o ângulo de radiano para grau. Desculpa. Beleza? Ótimo. E como mesmo fazer para converter um ângulo de radiano para grau? Não se esqueça da nossa regra de conversão, π radianos igual a 180 graus. Então, basta você trocar o ângulo de π radianos por 180, efetuar os cálculos necessários com o nosso arco e transformar esse cara em graus. Então, observe que no nosso exemplo, a primeira dica foi transformar o ângulo de radiano para graus. Beleza? Segunda dica, segunda etapa da nossa redução ao primeiro quadrante. Uma vez então que agora você está enxergando esse ângulo em graus, eu preciso associar esse ângulo a um quadrante, saber em que quadrante esse cara se encontra, certo? Bom, se for um ângulo que está dentro de uma volta, dentro do primeiro ciclo, então fica mais fácil você identificar o quadrante, uma vez que o segundo quadrante está entre 90 e 180, o terceiro entre 180 e 270 e o quarto entre 270 e 360. Ótimo. Mas se o seu ângulo for maior do que um ciclo, maior do que uma volta, então você vai fazer uma divisão do seu ângulo por 360. Mas cuidado, a divisão é uma divisão inteira. Tem que sobrar resto, porque é justamente o resto que interessa para nós. Então, fez a divisão, encontrou a parte do quociente, que representa o número de ciclos, o número de voltas, e o resto é onde nosso ângulo vai parar. E é lá que me interessa, porque é lá onde eu sei em que quadrante eu estou. Então, regrinha número 2, etapa número 2, definir o quadrante onde o ângulo se encontra. Beleza? Pronto para a terceira dica, terceira etapa. Uma vez então que você transformou em graus, identificou o quadrante onde esse cara está, chegou a hora de analisar o sinal dessa função. E é uma das principais partes da trigonometria, identificar o sinal das funções trigonométricas. E para isso, você não pode esquecer que o eixo x do nosso plano cartesiano, na trigonometria, representa o eixo da função cosseno. X representa o eixo dos cossenos. E y representa o eixo dos senos. Logo, se o x é cosseno, parte da direita positiva, parte da esquerda negativa. Os quadrantes que estão à direita são positivos,
os quadrantes à esquerda são negativos. E Y representa o eixo dos senos agora. Então, senos, eixo Y, parte superior positiva, parte inferior negativa. Beleza? Então, você acompanha com a gente cada uma das funções trigonométricas, o sinal delas de acordo com o quadrante. E observe que a gente tem também ali a nossa tangente. A tangente, no triângulo retângulo, primeiros capítulos da trigonometria, a gente calculava dividindo o cateto oposto por cateto adjacente. Na nossa trigonometria, a tangente é calculada dividindo seno por cosseno. Então, quer saber o sinal da tangente num determinado quadrante? Faça a divisão também dos sinais do seno pelo cosseno. Beleza? Essa é uma dica boa na questão da tangente, o sinal da tangente. Então, terceira dica, identificar o sinal de acordo com o quadrante. E a nossa quarta e última dica, que é a principal, é fazer a redução propriamente dita. E para cada quadrante nós temos uma regrinha de redução. Dá uma olhadinha com a gente. Primeiro, se a gente estiver no segundo quadrante, seu ângulo do segundo quadrante quer reduzir ao primeiro, comparar com alguém do primeiro quadrante, é só ver o quanto falta para chegar a 180. Segundo quadrante, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, basta ver o quanto passa de 180 graus. Quanto que o seu ângulo ultrapassou a marca de 180. Certo? Nosso quarto quadrante, a regrinha de redução, basta ver o quanto falta para chegar a 360 graus. Quarto quadrante, quanto falta para 360. Então, quando você executar essas regrinhas de redução, de acordo com o quadrante onde você estiver, você vai sempre se associar a um daqueles três ângulos chamados notáveis, principais, 30, 45 e 60. Aí você pode me perguntar, professor, e se por acaso eu fizer essas regras de redução e aparecer um ângulo que não seja um daqueles três ângulos notáveis? Bom, assim como acontecia no triângulo retângulo, nós somos obrigados a saber esses três ângulos. Qualquer ângulo fora desses, a própria questão, o próprio item, tem que fornecer para a gente essa informação. Nós não somos obrigados a saber os ângulos todos da tabela trigonométrica. Então a mesma coisa acontece aqui. Fez a redução, não se associou a nenhum dos três ângulos principais, então significa que o ângulo que você tem que ser fornecido para você. Joia? Então, essas são as 4 etapas da redução ao primeiro quadrante. E aí, eu peço para que você, então, fique ligado nos exercícios que vão vir logo na sequência. Eu vou te dar uns 3 exemplos de redução ao primeiro quadrante para que você possa fixar bem isso daí. E essa redução ao primeiro quadrante vai ser fundamental no nosso capítulo de funções trigonométricas. Então, te aguardo nas nossas próximas aulas. Valeu, galera. Obrigado.